Olá, amigos. Vamos para a 11ª aula do curso sobre o livro O que é o Espiritismo. Bem, nós continuamos com o diálogo com o visitante, o cético. E são interessantes alguns pontos deste diálogo agora. Por quê? Porque, como sempre, Allan Kardec, com muito bom senso, vai dizer, né, de questões que são cruciais para se entender ou para se compreender melhor a função ou a finalidade do Espiritismo. Vejamos. O visitante, o interlocutor, ele pergunta que ele compreende que existem alguns homens, alguns seres humanos, que estejam interessados em simplesmente desvalorizar o Espiritismo ou que são inconsequentes e que querem ligar o Espiritismo à questão da magia, da feitiçaria, etc. Mas que, se Kardec não concordava com ele, que existem homens de real valor que são contrários à doutrina espírita. E Kardec diz que, sem dúvida, concorda com ele, que, de fato, existem esses homens de valor e que não reconhecem o Espiritismo como verdadeiro ou como uma ciência ou como algo que se deva estudar ou com o qual se comprometa. Mas diz Kardec que ele prefere lembrar um bom número de homens que reconhecem o valor do Espiritismo. E são homens também de real valor. Então, é muito inteligente essa resposta dele, né? Porque diz, olha, eu reconheço que existem criaturas que têm real valor e não aceitam o Espiritismo, mas prefiro me lembrar de homens também de real valor que o adotam e que confiam nas instruções dos espíritos e o estudam. Então ele diz que a imensa maioria dos seguidores do Espiritismo é de intelectuais e que gostam de estudar e são afeiçoados ao estudo. Interessante que isto já era uma realidade no século XIX. E não sei se você sabe, mas as pesquisas recentes, inclusive com institutos de pesquisa muito conceituados no Brasil, demonstram que esse fenômeno continua assim. Quer dizer, são as pessoas mais letradas, são aqueles que têm uma posição de destaque na sociedade pelo grau de intelectualidade, ou mesmo que estão bem do ponto de vista financeiro e que realmente se interessam pelo Espiritismo. Quer dizer, continua, né, dentro do mesmo esquema de que nos falou Kardec nessa entrevista. E é interessante você voltar ao Livro dos Espíritos, se você já leu ou reler, da questão 790 a 802, quando nós temos ali a influência do Espiritismo na sociedade, né, as mudanças que o Espiritismo pode trazer, e que tem muita ligação com o que Kardec diz neste capítulo. Por quê? Porque Kardec nos fala que o Espiritismo, ele triunfa de todas as forças que tentam, né, travá-lo, e que de toda a má vontade dos homens. E por que ele triunfa, diz Kardec, né? Como é que ele desenvolve essa questão? As ideias novas que o Espiritismo traz, diz Kardec, elas têm que lutar contra os interesses, os preconceitos e os abusos da própria sociedade. E essas ideias novas, elas vêm para derrubar esses preconceitos. Então, é natural que ele sofra o ataque e que ele encontre barreiras para se disseminar.
Mas nós observamos que neste estudo, né, da influência do espiritismo na sociedade, que é muito importante e que tem um gancho aqui bastante interessante nas respostas de Allan Kardec, nós nos lembramos de Victor Hugo. E mais tarde, né, porque ele foi contemporâneo de Allan Kardec, mas mais tarde, depois do codificador, ele nos deixou uma frase que é muitíssimo interessante, bem aplicável ao que nós estamos estudando. Ele diz o seguinte: não há força, não há exércitos neste mundo que possa segurar uma ideia cuja hora já é chegada. E o Espiritismo tem demonstrado que a hora dele chegou. Então, todas as barreiras que tentam opor a doutrina, elas não prosperam. Aos poucos, o Espiritismo vai penetrando. Por quê? Nós aprendemos também em A Gênese, com Allan Kardec, que não é o Espiritismo que vai promover, né, as revoluções ou as mudanças dentro da sociedade. Porque isto vem com a madureza dos tempos. Mas é o Espiritismo que vai dar os elementos importantes para que a sociedade reflita sobre essas mudanças e vai garantir, né, que essas renovações ocorram. Então, outro ponto importante que Kardec coloca quanto ao triunfo do Espiritismo é sobre a universalidade das manifestações dos espíritos. Então, o que ele quis dizer com isto? É dizer, a mensagem espiritual, ela pode vir em inúmeros pontos do globo, do planeta, como veio, para que Allan Kardec pudesse realmente compilar, pudesse analisar e verificar se uma ideia era ou não comprovada em várias partes do mundo. Assim, ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras que fazem parte da codificação. Então, a universalidade das manifestações dos espíritos é muito importante, porque diz Allan Kardec que o espiritismo não está baseado em uma única pessoa. Na verdade, a base mesmo do espiritismo é o mundo espiritual. Por quê? Estas manifestações que eles podem nos dar, né, em diferentes lugares, comprovam que nós estamos respaldados pela verdade, pelo espírito de verdade, por aqueles que nos ensinam e que nos trazem a realidade da lei universal. Nós estamos respaldados, então, por ensinamentos que estão fundamentados em leis universais. Outro aspecto importante desse capítulo que nós gostaríamos de chamar a atenção para o estudo é sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Esta é uma questão muito interessante, porque, inicialmente, o visitante ou o interlocutor, ele procura unir o espiritismo às crenças que são fundamentadas no maravilhoso e no sobrenatural. Quer dizer, nas crenças, nas superstições das pessoas. E a resposta de Allan Kardec, como sempre, é muito inteligente e de muito bom senso. Porque ele diz que o espiritismo sempre lutou contra o maravilhoso e o sobrenatural. Porque faz parte, né, da luta ou faz parte do próprio conceito do mundo espiritual e de sermos fiéis à razão. Tudo é feito
com base na fé raciocinada. E qual a razão da pergunta do interlocutor? Porque, como você já deve ter ouvido falar, né, no século XIX, pontificou o positivismo, ou a escola positivista de Auguste Comte. E nessa escola positivista, a religião não prosperou. Era apenas e tão somente a questão de entronizar a razão. Certamente, Auguste Comte é herdeiro dos iluministas, porque, como você sabe também, os iluministas, eles lutavam ou eles preconizavam uma religião natural, que fosse baseada na razão. Então, combatiam os dogmas, as superstições, e tentavam fundamentar toda a religião na razão, quer dizer, combatiam a fé cega. Evidentemente, Auguste Comte, ele tomou para si este aspecto, né, de ancorar tudo na razão, mas ele deixou de lado a fé. O que não aconteceu com Allan Kardec, porque com ele nós tivemos a religião natural, a verdadeira religião preconizada ou ansiada ou almejada pelos iluministas. Por que nós dizemos isso? Porque Allan Kardec, ele baseou, né, toda a fundamentação da doutrina espírita na razão, mas também no estudo dos fenômenos mediúnicos, então dos fenômenos paranormais. E isto foi fundamental. Por quê? Porque ele trouxe a verdadeira história de todos nós, porque enfatizou a grandeza do espírito. Então, com isto, ele não apenas mostrou o que há de verdadeiro e o que há de falso no chamado maravilhoso, né, ou sobrenatural. Então, se existe uma doutrina que repudia a questão do maravilhoso e sobrenatural, é a doutrina espírita. Por quê? Ela tem condições de mostrar o que é falso e o que é verdadeiro. E, assim, numa ideia bastante lógica, o codificador diz ao interlocutor que ele pesquisou muito, né, e chegou a conclusões depois de muita observação. Quer dizer, e nós vemos também nos seus livros, né, os diálogos com o mundo espiritual, as observações que ele fez, a possibilidade que ele deu de se conhecer melhor o mundo espiritual. Ele praticou a verdadeira ciência espírita. Então, ele diz que o espiritismo não tem medo, né, do sobrenatural, do maravilhoso, porque, na verdade, ele mostrou o que é certo e o que é errado. Então, seria interessante que você pesquisasse nas indicações que Allan Kardec deixou do Livro dos Médiuns, no capítulo 2, e na Revista Espírita, em 1861, dezembro de 1861, né? E lembrar que este capítulo que nós estamos falando, essa aula, está ligada ao capítulo 2. Tive muito prazer de estar com vocês nesta aula e até a próxima. Um grande abraço.